Hoje, dia 15 de fevereiro, a Igreja celebra dois grandes testemunhos de fé. São Onésimo, discípulo de São Paulo. Santos Faustino e Jovita, irmãos e mártires da Igreja primitiva. É um dia que nos fala sobre conversão, perdão, coragem e fidelidade até o fim. A história de São Onésimo é uma das mais belas narrativas de transformação do cristianismo nascente. Onésimo era escravo de um cristão chamado Filémon, membro ativo da comunidade cristã. Em determinado momento, ele fugiu, possivelmente após causar algum prejuízo ao seu senhor. Pela lei romana, um escravo fugitivo podia ser severamente castigado, até mesmo condenado à morte. Mas a providência divina conduziu seus passos. Em sua fuga, Onésimo encontrou-se com o apóstolo Paulo, que estava preso, provavelmente em Roma. Ali, no cárcere, algo extraordinário aconteceu. Onésimo ouviu o Evangelho, abriu o coração e se converteu a Cristo. São Paulo passou a chamá-lo de meu filho, que gerei nas cadeias. O escravo fugitivo tornou-se cristão fervoroso, discípulo dedicado, colaborador fiel. Paulo então escreve uma das cartas mais curtas e emocionantes do Novo Testamento, a Carta a Filémon. Nela, pede que Filémon receba Onésimo não mais como escravo, mas como irmão amado em Cristo. É um dos textos mais revolucionários da antiguidade, não por revolta armada, mas pela transformação do coração. A tradição da Igreja afirma que Filémon perdoou Onésimo, Onésimo foi libertado, tornou-se missionário e, mais tarde, bispo. Alguns relatos antigos dizem que ele foi bispo de Éfeso ou de outra comunidade da Ásia Menor. Durante perseguições contra os cristãos, possivelmente sob o imperador Domiciano ou Trajano, Onésimo foi preso por pregar o Evangelho. Recusou-se a negar a fé. Sofreu torturas e, finalmente, foi martirizado, segundo algumas tradições, apedrejado. Aquele que começou como escravo terminou como testemunha livre de Cristo. Sua vida proclama: não importa o passado, a graça transforma destinos. Faustino e Jovita eram irmãos, nascidos em Brescia, na Itália, nos primeiros séculos do cristianismo. Segundo a tradição, Jovita era diácono e Faustino era presbítero, sacerdote. Ambos eram ardorosos pregadores da fé cristã numa época em que professar Cristo significava colocar a própria vida em risco. Viviam durante o reinado do imperador Adriano, século II, período de perseguições contra os cristãos. Sua pregação inflamava os corações e incomodava as autoridades romanas. Foram presos e levados diante do governador. Ali receberam a proposta clássica feita aos cristãos perseguidos: oferecer sacrifícios aos deuses romanos e salvar a própria vida. A resposta foi firme: Cristo é o único Senhor. A tradição relata diversas tentativas de execução. Foram açoitados brutalmente, lançados às feras, submetidos ao fogo, colocados em fornalhas ardentes. Em cada tentativa, segundo a narrativa geográfica, saíam milagrosamente ilesos, o que levava muitos pagãos a se converterem ao cristianismo. O testemunho deles se tornava ainda mais poderoso. Por fim, foram condenados à decapitação. No ano aproximado de 120 d.C., entregaram suas vidas por Cristo. O sangue dos mártires tornou-se semente de novos cristãos. Brescia até hoje os venera como padroeiros, e sua memória atravessou séculos como símbolo de coragem fraterna, irmãos na carne e na eternidade. Neste 15 de fevereiro, peçamos a intercessão de São Onésimo, de São Faustino e São Jovita. Que nossa vida seja transformada como a de Onésimo. Nossa coragem seja firme como a dos irmãos mártires. Nosso testemunho seja luz em meio às sombras. Porque o mesmo Cristo que sustentou os mártires do século I e II, sustenta também cada um de nós hoje.
Ó santos Onésimo, Faustino e Jovita, que não temeram entregar a própria vida por amor a Cristo, intercedei por nós com vossa fé inabalável e amor profundo ao Senhor. Fortalecei-nos para sermos firmes em nossa fé católica, corajosos na adversidade e fiéis até o fim. Santos mártires, dai-nos forças para, como vós, testemunhar a verdade e o amor em meio às dificuldades. Amém.